Vou comprar uma faixa amarela gravada com. Ih, vocês já estão por aí? Vieram para mais uma aula de sociologia? Então vamos lá. Vamos ver sobre o que a gente vai falar hoje. Muito bem, estamos aí caminhando por esse assunto maravilhoso da sociologia, que é a cultura, que eu adoro. E hoje chegou a hora de a gente falar da nossa cultura, da cultura no Brasil, tá? Então vamos ver o que tem preparado aqui para vocês hoje. Para começar, para falar de cultura no Brasil, para dissertar sobre cultura no Brasil, é muito difícil, porque a gente tem uma diversidade, uma quantidade imensa de expressões culturais, inclusive no nosso cotidiano, tá? Não só coisas que já passaram, mas que continuam, que se perpetuam, tá? Então são festas típicas, são danças, músicas, ritmos musicais, né? E dançantes. Escultura, pintura, gravura. Na literatura, só neste ponto, literatura, nós temos contos, romances, poesia, literatura de cordel, os nossos mitos, né? O nosso folclore, as nossas superstições e a alimentação, então. Na alimentação é muito grande a influência cultural que a gente tem, a diversidade que a gente tem. Não sei se vocês sabem, mas o pão de queijo passou a se tornar um patrimônio aqui, né? Não é bread of cheese, é pão de queijo, né? A gente não fala o nome, eu vi isso na internet esses dias, achei muito interessante, porque a gente fala o nome de outras comidas, cheesecake, um, não me lembro de outra agora. Mas a gente fala nome de comida aí, cheeseburger, né? O nome que leva lá fora, que é originário. E por que o nosso pãozinho de queijo pode ser pãozinho de queijo, não é mesmo? Deixa o nosso pãozinho de queijo quieto, não mexe com ele. Achei legal. Tem muita coisa para se preocupar, mas eu acho que isso é legal. É a nossa cultura, é nossa propriedade. E hoje nós vamos falar sobre várias coisas da nossa cultura. E eu fiz um recorte aqui para a gente conseguir ver a imensidão que ela tem. Vamos lá. Muito bem, se hoje a gente fala dessa imensidão de influências e de recortes culturais que nós temos no Brasil, não foi sempre assim. Na América Portuguesa, lá para o século XVI, as culturas indígenas e africanas eram ignoradas, tá? Não eram reconhecidas. Os nossos colonizadores se espelhavam na imagem da cultura europeia e imitavam a cultura europeia, e nós, durante muito tempo, fizemos isso até que nós passamos a fazer o quê? Imitar a cultura norte-americana, não é mesmo? Nós somos excelentes imitadores, mas nós temos uma cultura própria muito rica e muito vasta. Continuando. Se o Ocidente e depois o Oriente nos forneceram elementos essenciais para a construção de uma cultura difusa, esta não pode ser compreendida sem as suas raízes indígenas e africanas. E aí está o recorte que eu falei, que nós vamos falar especificamente da música. Por quê? Porque através da música a gente consegue ver essa influência. Eu gostaria de falar também dos alimentos que tem muita influência. E aí eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, um card, de um vídeo muito completinho, que eu achei pela internet pesquisando material complementar para os alunos, que fala dessas influências na cultura, na comida, na arquitetura, nas danças, nos cantos, tá? Desse povoamento, dessa migração que sofreu o Brasil. Então nós temos aí dos nativos, né, dos indígenas, nós temos muito forte cultura africana, cultura europeia e de diversas, tá? Não é só cultura portuguesa. Nós tivemos aí franceses e holandeses que estiveram aqui no Brasil durante muito tempo. Depois, no processo migratório, italianos, alemães, né? Então, japoneses. Nós temos muita miscigenação da cultura. Japoneses que trouxe para nós a cultura oriental, entre outros povos do Oriente, tá? Então vamos lá pensar a música para a gente entender melhor essas nossas influências culturais. Se ficarmos apenas com a música brasileira, encontraremos uma variedade de ritmos que são puros ou misturados, cópias ou reelaborações constantes, invenções e inovações, com os mais diversos instrumentos, sejam eles extremamente simples e artesanais, sejam sofisticados e eletrônicos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós temos aí um dos grandes DJs mundiais, que é o Alok.
tá? Super tendência. Há pouco tempo atrás, acho que 2 semanas atrás, Rolling Stones lançaram uma música nova e pediram pro Alok fazer uma mixagem. Olha só. Tá lá ele com instrumentos eletrônicos de última geração fazendo música. Mas nós podemos ter aí um birimbauzinho também fazendo música em praça pública. Então, não se mede o valor da cultura pela sua tecnologia, sofisticação, se é erudita. Não se mede, não existe maior nem menor. A gente já falou isso em outras aulas sobre cultura. Tá? Existe aquilo que a gente perpetua, ou que esteticamente, estética tem muito a ver com sensível, né? Com o que eu gosto, com sensação, aliás, com o que eu gosto e com o que eu não gosto. Tá? A gente não está majorando valor, a gente está falando que há diversas possibilidades. Continuando. Então, reforçando aí para vocês, cultura é o resultado de um trabalho. Pode-se observar que a obra cultural brasileira é desenvolvida tanto por músicos analfabetos sem nenhuma formação musical, como por pessoas com formação clássica conhecidas ou anônimas. A produção musical brasileira tem traços de origem marcadamente africana, indígena, sertaneja e europeia. Ainda que se possa afirmar que alguns ritmos são marcadamente brasileiros, por exemplo, o machixe, o chorinho, o frevo, o samba, nenhum deles é puramente brasileiro, pois as influências recebidas são as mais variadas possíveis, desde a música medieval até a música contemporânea. Quando nós falamos de sincretismo lá atrás em outra aula, quem não viu a aula sobre cultura, vou deixar o card aqui também. Nós falamos que, por exemplo, a nossa bossa nova, que é algo tão brasileiro, uma das músicas mais conhecidas internacionalmente é Garota de Ipanema, né? Nós temos ali a mistura do jazz com o samba, tá? A gente não pode falar de uma música puramente brasileira. São sincretismos, misturas de sons, de ritmos que muitas vezes vieram do erudito, né? Da música dos conservatórios, e outras vezes misturado com o batuque da rua, o batuque do candomblé, né, de uma religião, ou do jogo da capoeira. Então a gente tem essa mistura muito forte. Difícil ter um purismo nas nossas músicas, e isso serve para diversas outras coisas, como eu disse no começo, literatura, alimentação e outras expressões artísticas, tá bom? Vamos lá. Outra coisa importante que esse texto traz é ali em cima, ó, quando ele fala que pode ser feito por pessoas de formação clássica, conhecido ou anônimos, ou até por analfabetos musicais. Gente, grandes músicas nossas que chegam do outro lado do mundo foram feitas ali no Morro da Mangueira, por pessoas simples, autodidatas musicalmente, tá? Isso não é aí que eu falo que a gente não pode majorar a qualidade com esse olhar erudito, com esse olhar de cultura é só isso, ou tem que passar por esse processo, tá? Tem uma coisa muito interessante, há um tempo atrás eu pedi para fazer um trabalho sobre, eu não lembro qual era o tema, mas era em sociologia, e um aluno me trouxe um funk, eu não vou lembrar qual é agora, desculpem, mas ele me trouxe um funk que o início desse funk, os primeiros acordes, eles eram iguais ao de uma música erudita, tá? De um compositor clássico, que eu também não lembro agora. Mas isso é muito interessante porque, como assim as pessoas não pode cair no gosto popular? Esse vídeo desse cantor de funk, ele teve uma visualização astronômica nos primeiros dias que foi colocado. Alguém sentiu o gostinho daquela música ali, ou daquela introdução. Nem sempre você vai pela letra, né? E gostou daquilo. Ou gostou da letra também, tá legal, sem problema. Então, veja, a sensação, a gente achar que a pessoa não pode estar preparada para isso ou para aquilo, a sensação é uma coisa muito subjetiva, muito particular, e que reconhecer a qualidade está muito além de que aquela pessoa ela estudou para isso. Às vezes ele tem uma sensibilidade de ouvido, uma sensibilidade musical extraordinária, sem necessariamente ter estudado. E às vezes ele estuda e isso se aprimora, ou a pessoa que não tem tanta sensibilidade, estudando, aprimora essa sensibilidade, tá bom? A gente ainda falando de música. Vamos continuar aqui analisando o slide. Se a gente quiser pensar em uma arte, em uma cultura genuinamente brasileira,
a gente vai ter que pensar nos povos indígenas, tá? Então, as músicas, os cânticos indígenas, as danças indígenas, a arte plumária que eles fazem com penas, com plumas no caso, né? E a cerâmica dos povos indígenas, essa sim pode ter sido, nos ser dada, né, como genuína. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, da cerâmica marajoara, né? Que é própria dos nossos povos nativos. Tudo que já era próprio, já estava nessa terra com os nossos povos nativos, ainda que eles tenham sofrido alguma influência, já era dessa terra. Isso sim é genuíno. Todo o resto a gente não tem como buscar essa pureza na cultura. É sincrético, é misto, tá? E para terminar o nosso slide, as demais manifestações culturais são fusões, hibridações, criações de uma vasta e longa herança de muitas culturas. Talvez essa a característica que podemos chamar de brasileira. E o que a gente quer dizer aqui? A gente quer dizer que a própria mistura é a nossa cultura. A nossa capacidade de misturar, de pegar o que é bom daqui, juntar, de transformar, isso é muito brasileiro. Então, se a gente for procurar algo genuinamente brasileiro, a mistura é algo genuinamente brasileiro. Tá bom? A gente termina aqui a nossa história, a nossa matéria de sociologia sobre cultura, tá? Mais pra frente, talvez a gente fale sobre ideologia e a gente volta em cultura, indústria cultural e filosofia e a gente volta em cultura. Mas que vocês tenham aprendido a apreciar tudo como cultura, qualquer ação humana, acima de tudo, como cultura, tá? Espero vocês nas próximas aulas. Não deixem de ver o vídeo para conhecer um pouco mais, os vídeos que eu deixei no card para conhecer um pouco mais sobre o assunto. Gostou do vídeo? Curte. Gostou bastante? Compartilha. E se inscreve no canal para receber as próximas aulas. Obrigada, até a próxima.